vídeo de hoje é: você precisa de alguém para ser feliz? Como você já deve estar se acostumando por aqui no canal, eu gosto muito de trazer objetos ou coisas assim meio visuais para ilustrar o que eu tô falando, e nesse vídeo eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar com um papel e uma caneta. O que você quer me ensinar com papel e uma caneta? O que isso tem a ver com o tema? Calma, vamos primeiro prestar atenção aqui, tá ok? Eu tenho um propósito. Essa é a primeira coisa que eu quero falar sobre esse material. Eu tenho um propósito com os dois. Meu propósito é escrever um capítulo da Bíblia. E para isso eu preciso de papel e de uma caneta. Ok? Esse é o propósito desses dois juntinhos aqui, tá bom? Segunda coisa que eu quero falar com vocês sobre isso. Eu preciso que eles sejam diferentes para eu conseguir chegar no meu propósito. Se eu tivesse duas canetas aqui, eu conseguiria escrever o capítulo inteiro da Bíblia? Não, né? E dois papéis? Também não. Então eles são diferentes, eles têm funções diferentes e isso é muito importante. Terceira coisa, que pode parecer até meio maluca, mas depois você vai entender porque eu tô falando isso. Esse papel não se tornou papel agora que eu peguei ele pra poder criar esse propósito. Não, ele já era papel. Essa caneta não virou uma caneta só agora que eu resolvi escrever isso aqui. Ela já era uma caneta. Kel, você tá meio doida? Calma que você vai entender o que eu quero dizer com isso, tá bom? E a quarta coisa é: mas e se o papel estivesse todo picado? Eu conseguiria cumprir o meu propósito de escrever um capítulo inteiro assim? Não, né? E se a minha caneta tivesse sem tinta? Eu conseguiria cumprir o propósito? Também não, né? E se os dois tivessem assim, a caneta sem tinta e papel picado, eu conseguiria cumprir o meu propósito? Menos ainda, né, princesa? Por quê? Porque eu preciso que a caneta esteja inteira e funcionando, e o papel inteiro direitinho, para que eu possa cumprir o meu propósito. Com as coisas incompletas, eu não consigo. Agora vamos às explicações que vocês devem estar: caraca, tá bom, Kel. E a primeira coisa, quando eu mostrei o papel inteiro e a caneta inteira e falei assim que eu estou usando os dois para um propósito, que é escrever um capítulo da Bíblia, era só um exemplo. Mas é o que Deus faz na vida de um casal. Quando Deus une você e um rapaz e você, Ele tem um propósito para vocês dois juntos. Não foi por acaso, não foi assim, ah, não aconteceu. Não, Deus tem um propósito na vida de vocês juntos. Tanto que eu falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Ele tem um sonho, Ele tem um plano maior em vocês estarem juntos. Sabe, agora vocês podem não entender muito bem, mas no futuro vocês vão: ah, porque Deus é muito além da gente, os pensamentos dele são muito maiores. A segunda coisa que eu quero explicar pra vocês, que foi quando eu falei que o papel e a caneta são diferentes, e é bom que eles sejam diferentes, porque com duas canetas e com dois papéis eu não consigo cumprir esse propósito, é que você e o seu parceiro vão ser diferentes. Sabe, claro que vai ter muitas coisas em comum, sim, mas vocês são pessoas diferentes, de criações diferentes, de histórias diferentes, de costumes diferentes. Sabe, muitos pensamentos, conceitos e visões da vida vocês vão ter diferentes. E isso é normal. E é importante que seja assim para os dois estarem equilibrados. Então, uma coisa que eu acho muito importante você num relacionamento entender, que a pessoa vai ser diferente de você e isso não é errado. Sabe quando você pensa: ah, branco é melhor, eu gosto de branco, e ele gosta de azul. Ele não está errado em gostar de azul. E você também não está errado em gostar de branco. São apenas gostos diferentes. Então você não pode condenar, diminuir ele, se achar superior a ele, porque ele tem um gosto diferente do seu. São diferenças sim, e as duas são importantes, porque vocês sendo diferentes, tendo gosto, opiniões diferentes, é que fazem o propósito se cumprir. O propósito que Deus tem para a vida de vocês. Então é muito importante saber respeitar a diferença do outro e entender que você não é superior a ele, nem inferior a ele por isso, tá? E isso é uma coisa muito importante no relacionamento. Aí, Kel, mas tá bom, mas o tema do vídeo não era você precisa de alguém para ser feliz? Sim, mas eu tô que entrar em algumas coisinhas antes de chegar a isso, tá bom? Vamos com calma. Outra coisa muito importante que eu quis dizer também com isso, que foi a terceira coisa. Quando eu falei que o papel já era papel e a caneta já era caneta antes de eu inventar esse propósito, é porque você, princesinha, você já é alguém antes de encontrar esse cara. Parece que tem algumas meninas que ficam assim sonhando anos e anos, adolescência, a juventude dela inteira com o cara. Como se elas não fossem alguém, como se a vida delas só fosse começar, só fosse ter graça quando encontrar esse cara, só que não é assim. Você já é alguém, você já tem uma história, você já tem uma identidade. Antes de encontrar com ele, você já é, sei lá, seu nome é Fernanda, você já é a Fernanda. Você não vai se tornar uma Fernanda quando você encontrar ele, uma Fernanda melhor. Você tem que ser a melhor versão de si mesma antes de encontrar ele. Entende? Você tem que viver ao máximo essa fase, curtir, estudar muito, ter muitos amigos, fazer as coisas na igreja, viver a juventude
da melhor forma possível. Outro dia eu fiz um texto das princesas que eu falava sobre esperar. Esperar não é uma tortura, não é você ficar sentado olhando para uma porta esperando que o cara saia. Não, é você viver ao máximo sua vida, a juventude, estudar, construir uma carreira brilhante, se apaixonar por uma profissão, se apaixonar pela obra, se apaixonar por Deus, mergulhar em Deus. E no meio disso, no meio dessa paixão, dessa busca, você encontrar a pessoa certa. Não é ficar paradinho esperando. Você já é alguém, entendeu? Vou ter que construir isso, ter que cair sua ficha sobre isso e viver esse momento incrível que você está tendo essa oportunidade, porque a juventude é uma fase que você pode plantar muito, é a fase que você mais planta. Então aproveite muito a juventude e entenda que você já é uma pessoa. Você já tem muito valor, você já é linda, você já é maravilhosa, você já é completa. E é essa a última coisa que eu quis dizer. Quando eu falei que o papel picado com uma caneta inteira não ia cumprir o meu propósito, nem uma caneta sem tinta com o papel inteiro cumpriria, muito menos as duas, um rasgado e o outro sem tinta, quero dizer o quê? Que você tem que ser completo antes de entrar no relacionamento. Não é ele que vai te completar. Vocês dois juntos, vocês se somam, fazem uma coisa ainda maior, mas completo mesmo, você tem que aprender a ser sozinha. Você tem que aprender a ser feliz sozinha. Porque você viu que com a caneta sem tinta, com o papel inteiro, não conseguia cumprir esse propósito. Então quando você entra num relacionamento incompleta, infeliz, insatisfeita, com baixa autoestima, insegura, cheio de problemas e mazelas, isso atrapalha o relacionamento e o propósito de Deus na vida de vocês. E uma coisa que a Helena Tanuri fala, e que eu já ouvi também outras pessoas falando, é que você não vai entrar no relacionamento para ser feliz. Você vai entrar no relacionamento para fazer o outro feliz. Quando entra o Rodrigo querendo, por exemplo, o Rodrigo, meu marido, vou me casar pra fazer a Kel feliz, e eu vou me casar pra fazer ele feliz, cara, porque você não vai ser egoísta. Quando você fica, não, só quero eu feliz, você acaba olhando tanto pra si que você não faz o outro feliz, e daí você fica cobrando muito o outro, e não é assim. Assim, relacionamentos acabam sendo complicados e até destrutivos, porque se você só tá olhando pra você, eu quero ser feliz, e não é assim. Entendeu? Ele vai te fazer mais feliz ainda, porque feliz você já é antes de se relacionar. É assim que tem que ser. Então você tem que aprender a ser feliz sozinha. Como? Quando você estiver completa. Quando estiver faltando tinta, ou quando o papel não estiver rasgado. Tá entendendo? Aqui, mas como é que eu vou ser completa? Em Deus. Em Deus, eu tava falando disso ontem, cara, quando eu tava orando. Eu falei, a gente se encontra em Deus. Quando você busca Ele te ajuda a você se entender, a se encontrar, as coisas que não estão certas, não estão se encaixando, não estão batendo, irem pro eixo certo. Ele ajuda você a entender a forma certa de pensar em relação a você, em relação à vida, aos seus problemas, ao seu passado. Deus te mostra o jeito certo de pensar em cada uma dessas coisas. Porque tem coisas mal resolvidas, e essas coisas mal resolvidas na sua vida, pra você encontrar alguém, tem que resolver logo, fofa. Ai, mas as pessoas no certo não chegam, ai, tô esperando tanto tempo. Mas você não se resolveu, você não tá completa ainda. Se você tá extremamente ansiosa, esperando a pessoa certa, tem coisa errada aí, cara. Porque ela não é a peça fundamental. Se você acha isso, tá errado. Ela veio pra somar, ser uma coisa a mais, não pra ser tudo pra você. Você tem que procurar ter sentimentos equilibrados, uma cabeça madura e foco total em Deus. Quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, as outras coisas vêm. Está escrito na palavra, você quer primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você não vai sair caçando nem correndo atrás. Deus vai trazer pra você. Entende, princesa? Então, sentimentos equilibrados, maturidade, sabedoria, equilíbrio, ser consciente, ser completo, ser inteiro, ser resolvido, são palavras que eu amo de paixão, porque são coisas que faltam muito no mundo e que muitas princesinhas estão esquecendo e perdendo. Quando você só pensa nisso, você acaba valorizando muito essa área de encontrar alguém, de ter um amor, de ser feliz, você esquece de focar na sua carreira, esquece de focar no seu trabalho, esquece de focar na sua família, nos seus amigos e principalmente em Deus. É como se essas coisas não tivessem tanta importância quanto ter um amor. Sem perceber, involuntariamente, você está focando demais numa coisa e esquecendo das outras. E Deus não vai te dar alguém enquanto esse foi o seu maior objetivo. Seu maior foco, se você mais quer ter alguém, Deus não vai te dar mesmo. Porque você está colocando essa pessoa, ter alguém, acima dele. E Deus não quer alguém que substitua ele. Claro que não. Então procure ter uma vida equilibrada, procure colocar o valor certo, na proporção certa em cada área da sua vida. Procure resolver os seus problemas, se apresentar diante de Deus, numa oração sincera. Fecha a porta do seu quarto, entra e fala, Deus, tem essa situação, essa, coloca tudo assim na mesa. Que eu não consigo entender, que eu não consigo aceitar, que eu não consigo perdoar. Coloca isso pra fora, Deus, eu não consigo me achar bonita, tal coisa no meu corpo, eu não consigo me conformar com isso, eu queria ser muito diferente nessa área. Coloca tudo pra fora.
Seja sincera. Pede, Deus, me ajuda, porque precisa sempre que eu faço isso. Sempre que eu tô com um problema, eu apresento a Deus em oração. Deus me ajuda eu resolver, eu ficar bem. Cara, não demora 10 minutos, 15 minutos que eu já estou bem, porque Deus me ensinou como pensar e agir em relação a isso. Então você está há anos carregando um problema na sua vida, há anos carregando um trauma, uma decepção, ou uma má visão de você mesma, sem precisar. Sendo que você pode ir no quarto em menos de meia hora resolver isso e ficar bem como nunca ficou. Então, às vezes, o cara demora a chegar por causa de você mesmo, porque você não está na posição que Deus quer que você esteja. Você não está aprendendo a ser feliz consigo mesma e nele. Deus é tudo que você precisa. Você precisa depender totalmente dele. Quando você depender totalmente dele e aprender a se amar de verdade, a pessoa certa vai chegar. Ela não vai precisar te curar, te mudar, te transformar. Ela só vai te somar, te fazer ainda mais feliz. Entendeu? Então você não precisa de alguém para ser feliz. Você precisa ser feliz sozinha. Quando a pessoa chegar, você ter capacidade de fazê-la feliz e ela também te fazer feliz. Mas é isso, preceirinhos, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que até me empolguei um pouco. Mas é isso. Beijinhos no coração, curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau!